Bom, pessoal, vamos dar continuidade, né, à parte de relações hídricas e a partir desse vídeo a gente vai dar ênfase principalmente estudando o sistema solo, planta, atmosfera, porque as plantas estão sempre nesse convívio, né? Como a gente pode ver até aqui nessa figura, a gente tem a planta, né, que se desenvolvendo, então ela tem todo o solo, né, que está embaixo dela, e a atmosfera que está ao redor dessa planta. Então, entre esses três sistemas existe uma relação íntima, principalmente quando se falamos em água, tá? Então, dentro desse sistema, a gente tem que estar sempre estudando e entendendo, porque o conhecimento dessas três partes é muito importante para um bom desenvolvimento de uma planta, tá? Principalmente quando a gente fala sobre status hídrico, seja do solo, da planta, como também da atmosfera. Então, vamos iniciar com o vídeo falando sobre transporte de água no solo. Certo? A água no solo, né, ela é expressa muito parecida com o que a gente viu, o potencial hídrico de uma célula. Tá? Então, o potencial hídrico da célula, a gente tinha visto nos vídeos anteriores, né, que era igual ao potencial osmótico mais o potencial de pressão. Nesse caso dos solos, a gente pode falar que ele é a mesma coisa. O potencial hídrico do solo é igual ao potencial osmótico mais o potencial de pressão. Está entre parênteses o potencial matricial. E por quê? Eu já vou comentar rapidinho, mais para frente para vocês. O potencial osmótico, na maioria dos solos, ele é desprezível. Isso porque a maioria dos solos, no caso do Brasil, né, são solos que têm baixa concentração de sais. Então, se a gente está numa região em que o solo não é salino, né, não tem uma alta concentração de sais, essa equação, a gente vai desprezar nessa equação o potencial osmótico. Tá? Então, um exemplo, né, de valores típicos de potencial osmótico de um solo que não é salino está na faixa de menos 0,02 megapascal, enquanto que o potencial osmótico de um solo salino é um valor mais elevado, próximo, né, a menos 0,2 megapascal, e dependendo do solo pode ser até um valor mais negativo ainda. Tá? Então, como esse aqui é um valor muito pequeno, a gente despreza esse fator na equação do potencial hídrico do solo. Então, ficamos apenas com o potencial de pressão. O potencial de pressão ele é muito importante para o solo. E como que a gente pode ver isso? Quando a gente tem um solo úmido, né, que está com todas as suas partículas, né, com água, seus poros cheios de água, ele vai ter um potencial de pressão igual a 0 megapascal. À medida que esse solo vai perdendo água, né, ele vai desidratando, seja por infiltração daquela água, seja por absorção pela planta ou mesmo pela própria evaporação da água do solo, esse potencial de pressão ele vai se tornando negativo. Tá? Então, ele vai tendo um valor negativo. A pressão negativa de um solo, ela está ligada intimamente ao potencial matricial, com também valor negativo, como a gente viu no vídeo anterior, né, que o potencial matricial ele sempre vai ter valor negativo. Então, se a gente for avaliar um potencial hídrico do solo na prática, a gente vai acabar falando que o potencial hídrico do solo vai ser igual ao potencial matricial deste solo, sempre com sinal negativo na frente, tá? Porque raras as vezes que a gente vai ter um potencial hídrico de 0 megapascal, né? Podemos até ter, né, logo após uma chuva, mas esse período
de solos úmidos não fica muito tempo, porque esse solo vai desidratando. Então, na prática, mesmo no campo, a gente sempre vai ter solos com porcentagens menores, vamos pensar assim, de água disponível para a planta. O potencial matricial de um solo, ele pode ser medido tanto no laboratório quanto no campo. Então, um exemplo de equipamento que se utiliza para avaliar o potencial hídrico, né, ou o potencial matricial de um solo são os extratores de Richards. Tá, esses extratores, então, você tem que coletar amostras de solo, né, em anéis de solo, e levar esses anéis para o laboratório e colocar nesse equipamento. Ele tem, vamos pensar assim, o processo dele, né, de avaliação, de funcionamento, lembra uma panela de pressão. Então, você coloca todo o material dentro, né, esses solos, e ela vai promovendo uma pressão, retirando a água, né, e aí, claro, ligado a um computador, vai fazendo as curvas de retenção de água daquele solo. Você consegue, com essas curvas, avaliar e ter precisamente, né, o potencial hídrico daquele solo, que é igual ao potencial matricial. A campo, né, você pode utilizar tensiômetros, né? O tensiômetro, ele já é colocado diretamente no campo, então você não precisa coletar solo, você apenas coloca esse equipamento no solo e ele vai ter um manômetro que vai ficar medindo a pressão, né, da água, vamos dizer assim, nesse solo. Tá? Então, também ele também tem precisão nos seus valores, mas ele tem que ter um tensiômetro para cada região. Vamos por assim, se você tem uma área muito grande de solo para avaliar, você tem que colocar vários tensiômetros nessa área. Tá? Diferente daqui, que eu consigo no extrator levar essas amostras dessas áreas diferentes para o laboratório e lá fazer essas medições com apenas um equipamento. Tá? Mas o tensiômetro, pensando em custos, é muito mais em conta. Certo? Bom, só para a gente relembrar o que seria o potencial matricial, né, que a gente já viu a definição dele no vídeo anterior, mas ele vai medir então os efeitos da capilaridade e da interação da água com as superfícies sólidas daquele solo, tá? Principalmente, né, quando a gente fala em solos argilosos. Vocês lembram, né, das propriedades da água? Que a água ela tem uma adesão, né, às superfícies ricas em nitrogênio, que contêm, né, nitrogênio e oxigênio em sua composição. E dentre essas superfícies, a gente tem a argila como um exemplo. Tá? Então, a água ela fica retida ou adsorvida às partículas de argila. E quanto maior essa adsorção, né, mais negativo vai ser o potencial matricial. E como que eu posso medir esse potencial matricial no solo? Tem essa fórmula, né, que ela no caso, ela diz que o potencial matricial é igual a menos 2 vezes o T, que é a tensão superficial da água, que é um valor aqui já fixado, dividido pelo R. R seria o raio de curvatura da interface ar-água, tá? Que é dada em metros. O que seria essa interface ar-água? Então, aqui nesse desenho, a gente tem um exemplo de uma raiz, né, e os pelos radiculares. Aqui nós temos as partículas de areia, partículas de argila, essas pequenas, tá? E em azul nós temos a água, tá? Azul escuro, e nesse azul mais claro também a gente tem a água. Nessa parte branca a gente tem os poros do solo com ar, tá? Então é um solo que tem uma boa umidade, mas já está começando a ter bolhas de ar, tá? E aqui, né,
Nessa outra parte, azul clarinha, a gente tem solo secando. Tá? Então, é o ar já de um solo já secando. O que vai acontecer? As raízes, né, elas estão em íntimo contato com a solução do solo, né, e o próprio solo, e ela vai começar a absorver água, né, principalmente os pelos radiculares, vão começar a absorver água dessa solução. Então, à medida que essa raiz vai absorvendo água, vai se formando essas bolhas de ar, que são essa parte branca. À medida que essa água vai continuando sendo absorvida pelas raízes, vocês lembram, né, que eu falei agora há pouco, que a água ela tem uma forte adesão às partículas, né, às superfícies sólidas do solo, como principalmente as partículas de argila. Então, essa água vai ficar fortemente aderida a essas partículas de argila e vai começar a fazer uma pressão negativa. Tá? Então, para a raiz conseguir retirar essa água, vai precisar de uma grande energia. E essa energia vai ser necessária, né, em uma pressão, na forma de uma pressão ou negativa ou uma tensão. Então, essa água, né, que está fortemente aderida às partículas, e também lembrando que a água ela tem uma alta tensão superficial, que vocês também lembram lá do outro vídeo, né, que a água ela tem essa capacidade, né, essa ligação água a água, né, que é a propriedade da coesão, dá a ela alta tensão superficial. Então, devido à alta tensão superficial e à adesão da água às partículas de argila, né, por exemplo, faz com que o potencial hídrico desse solo seja negativo. Esse solo que está secando, né, como a gente pode visualizar aqui por essas bolhas de ar. Tá? Então, solos secos, eles têm o potencial matricial negativo, porque o raio de curvatura na superfície ar-água é pequeno. O que seria esse raio de curvatura? Vocês estão vendo essas setas aqui, né? Então, à medida que esse solo vai secando, ele vai formando essas curvas, né? Essas curvaturas que fala aqui, que é entre a superfície ar e água, tá? Que a gente pode ver. Então, o branco ar e o azulzinho água. Essas curvas que se formam à medida que o solo vai secando, elas podem ser medidas, né? E quanto menor essa curvatura, significa que mais negativo está sendo o potencial hídrico, ou mais força, mais energia, vamos pensar assim, está sendo exigido da raiz para retirar essa água, tá? Tornando, consequentemente, o potencial matricial mais negativo, certo? Bom, mas o conteúdo de água no solo também não vai depender só da superfície ar-água desse solo. Ele vai depender da textura e da estrutura do solo. Tá? Então, vocês já viram, vocês já sabem que solos arenosos, eles têm partículas maiores e, consequentemente, né, a água vai ter fácil drenagem nesse tipo de solos. Solos ricos em argila, contrariamente aos arenosos, têm canais bem mais estreitos e, consequentemente, a água vai ter dificuldade em drenar. Tá? Então, conhecendo o tipo do solo, sendo ele mais argiloso ou mais arenoso, o conteúdo de água nele disponível para as plantas vai ser influenciado. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma figura com diferentes texturas do solo, né, tipos de solo, tá? De um bem pedregoso a um solo argiloso, solo com alto teor de matéria orgânica, que também tem capacidade de absorver, de reter água, né? E aqui a gente tem uma tabela com as características das classes, né, do solo. Então, areia grossa, areia, solo silt e argila, tá? E o tamanho das partículas desses solos.
Ao lado, a gente tem a retenção de água para cada um desses solos. Então, para a areia grossa, ela tem uma pobre retenção de água, porque ela tem partículas grandes, mas, em contrapartida, ela é um solo com boa aeração. No outro lado, nós temos um solo rico em argila, ele tem uma excelente retenção de água e ele é pobre em aeração. Então, poros com ar, ele tem bem menos, né, bem pobre, por causa dos seus canais estreitos. Tá? Então, só para vocês relembrarem dessa parte de solos, certo? Aqui, nós estamos vendo, né, a diferença entre esses solos, né, um argiloso e outro arenoso. Então, nós temos aqui na linha vermelha o solo argiloso, na linha azul o solo arenoso. Esse gráfico ele tem no eixo X o teor de umidade do solo, medido em porcentagem de matéria seca, e no eixo Y o potencial hídrico do solo, medido em megapascal. E aqui a gente vai ver a variação, então, do potencial hídrico em função do teor de água desse solo, que foi medido pela umidade, tá? Então, o solo argiloso, ele vai armazenar muito mais água do que o solo arenoso, porque ele também vai possuir maior potencial mátrico. Então, além de todas aquelas características que a gente viu, ele vai ter maior potencial mátrico. Como assim, professora? Vamos ver aqui. O solo argiloso, ele tem, se a gente visualizar aqui na capacidade de campo, né, essa linha que é a CC, que é a capacidade de campo, que é o conteúdo de água no solo após saturado com água e o excesso drenado pela ação da gravidade. Então, a capacidade de campo ela tem um potencial hídrico muito próximo ao zero. Ele não tem todos os seus poros cheios de água, mas alguns têm ar para poder não ser totalmente zero. E num solo argiloso, a umidade nesse solo está na faixa de 50%. Se a gente pegar um solo arenoso na mesma capacidade de campo, o teor de umidade desse solo é muito mais baixo, na faixa de 20%. Se formos medir o potencial, o ponto de murcha permanente, que seria o outro lado, né, o oposto que a gente nunca quer que os solos estejam, né? Por quê? Porque o ponto de murcha é onde não há mais água disponível para as plantas, onde o potencial hídrico é tão baixo que a planta não consegue manter a turgescência, mesmo se ela não estiver transpirando, como, por exemplo, acontece à noite. Então, o ponto de murcha permanente é quando o solo está muito, muito seco, que aquela água que tem nele não está disponível para as plantas. Então, para um solo argiloso, o ponto de murcha permanente, que está aqui marcando nessa ponto, ele está na faixa, né, de 20% de umidade. E ele tem em torno de um potencial hídrico de menos 1,5 megapascal. Já para um solo arenoso, o ponto de murcha permanente ele tem menos quantidade de água, tá? Aproximadamente uns 5, 6% de umidade nesse solo. Então, são valores muito mais baixos. Então, 5 a 6 para um argiloso, para um arenoso, e próximo a 20 para um argiloso. Contendo os dois o mesmo potencial hídrico. Então, vejam como são diferentes a quantidade de água em cada tipo de solo. Se a gente fizer a comparação da água disponível do solo, a gente diminui a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente e vamos ter a quantidade de água disponível para uma planta. Como que seria nesse caso? Então, um solo argiloso, ele vai ter muito mais água disponível, que seria toda essa faixa aqui abaixo da curva vermelha, que seria a água disponível para a planta, que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Enquanto que um solo arenoso só vai ter essa faixa aqui, abaixo da curva azul, de água disponível.
que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então, nisso comprovamos que um solo arenoso tem menor água disponível para as plantas do que um solo argiloso. Isso que a gente consegue visualizar nesse gráfico, tá bom? O ponto de murcha permanente, ele também pode ser medido. A gente falou ali que era igual a menos 1,5 megapascal. É um valor geralmente utilizado, mas ele pode variar. Por quê? Porque o potencial hídrico do solo no ponto de murcha permanente, ele vai ser igual ao potencial osmótico da folha. Como assim? É porque o potencial hídrico não é o somatório do potencial osmótico mais o potencial de pressão, no caso da folha. Então, só que o potencial hídrico da folha, ele vai ter, né, nessa equaçãozinha, o potencial de pressão da folha vai ser zero, né, porque ela foi perdendo água e ela chegou. Lembra que o potencial de pressão ele pode ter valores positivos, igual a zero, e negativo. Então, à medida que a folha vai perdendo água, ela vai tornando esse valor negativo, passando de positivo, chegando no zero e indo mais para o negativo. Quando a planta está no ponto de murcha permanente, o potencial de pressão da folha é igual a zero. Se é igual a zero, então a gente tem que o potencial hídrico da folha é igual ao potencial osmótico, porque se você somar zero, não vai ter influência nenhuma no potencial hídrico. Então, o potencial hídrico desse solo, em ponto de murcha permanente, vai ser igual ao potencial osmótico da folha. Então, para a gente saber o potencial hídrico, é só medir o potencial osmótico da folha. E aqui nessa tabela, ele mostra essa variação do ponto de murcha permanente em 3 espécies: tomate, alfena e algodão. Vejam aqui o potencial hídrico da folha de cada uma das espécies e o potencial osmótico da folha em cada uma das espécies e o potencial hídrico dessas mesmas espécies. Então, são muito parecidos, porque a pressão não está agindo nesse caso. E o potencial hídrico do solo também. Vejam que são valores, o potencial hídrico da folha de tomate igual a menos 1,9 megapascal e o potencial hídrico do solo igual a menos 2 megapascal. Estatisticamente são valores iguais. Por isso que a gente pode utilizar essa formulazinha para achar. Então, nem sempre vai ser menos 1,5, como a gente pode visualizar aqui em alfena, quando está no ponto de murcha permanente, igual a menos 4,8 megapascal vai ser o potencial hídrico do solo, que é igual ao potencial osmótico da planta, ou potencial hídrico, né, também dessa folha. Um cuidado que vocês devem ter, que o ponto de murcha permanente, ele não é igual ao ponto de murcha temporário. Por quê? Porque o ponto de murcha temporário, ele só vai ocorrer em algumas espécies, principalmente no horário do meio-dia, onde a quantidade de água transpirada nesse período do dia vai ser maior do que a quantidade de água absorvida, mas quando chegar ao final da tarde, essa planta vai se recuperar, porque a umidade do solo o potencial hídrico do solo vai ser maior e, consequentemente, ela vai conseguir absorver mais água. Então, o ponto de murcha temporário, como o próprio nome já fala, ele é temporário, apenas em algumas espécies que ocorre durante o meio-dia. O ponto de murcha permanente, ele é permanente. Então, a planta atingiu esse ponto, ela não se recupera, mesmo que você irrigue. Ela não vai aumentar a sua turgescência, certo? Não confundam as duas coisas. E como que acontece, então, o movimento de água no solo? O principal movimento, o principal processo, vamos dizer assim, que é responsável pelo movimento de água, pela maior parte da água que se movimenta no solo, é o fluxo em massa, que a gente viu, né, que é por diferença de pressão.
Então, a gente não estava vendo lá que o potencial hídrico é igual ao potencial matricial, que é igual ao potencial de pressão com valor negativo. Tá? O solo ele pode absorver água também por interceptação radicular e por difusão, que são outros processos que a gente viu. Só que essa quantidade, quando a gente faz uma porcentagem, né, é muito mais baixa do que quando se compara com fluxo e massa. Então, a maior parte da água que é transportada dentro do solo se dá por fluxo e massa. E como que ocorre esse movimento de água no solo? Primeiro, a planta ela necessita absorver a água do solo pelas suas raízes, como a gente viu. Quando a planta absorve a água do solo, próximo da superfície dessas raízes, vai acontecer uma redução do potencial matricial, porque essa planta está retirando a água da solução do solo ou próximo às suas raízes. Quando reduz o potencial matricial, né, que é a mesma coisa que a pressão, né, o potencial de pressão negativo, vai gerar um gradiente de pressão entre as regiões vizinhas, né? Aquela que a planta está absorvendo água com as demais as subjacentes, tá? Que estão ao redor. Essa gradiente de pressão, né, vai fazer com que haja um movimento de água, tá, para a superfície da raiz devido ao processo de fluxo em massa. Como assim? O fluxo em massa, a gente viu que vai sempre ocorrer da maior pressão, né, para a menor pressão. Então, vamos dizer que vai sempre seguir o gradiente, vai ser sempre a favor do gradiente de pressão, do maior para a menor pressão. A região onde a raiz absorveu água vai ter menor pressão. As regiões vizinhas vão ter maior pressão. Então, como a água sempre se move da maior pressão para a menor pressão, vai ter esse gradiente de pressão e, consequentemente, a água vai se movimentar dentro do solo. Tá? Esse movimento de água dentro do solo, né, que a gente ainda está falando no solo, tá? Ele vai depender, o fluxo dele, né, o fluxo dessa água, vai depender do gradiente de potencial matricial, do tamanho desse gradiente. Como que seria? Quanto maior for esse gradiente, ou quanto maior for essa diferença de pressão entre a região onde a raiz, né, próxima à superfície da raiz, que vamos supor que seja a região B, e a outra região do poro com água, que tem bastante água e a pressão maior, que seria a região A. Então, quanto maior a diferença de potencial hídrico, né, ou potencial matricial, né, em valores, maior vai ser o fluxo. Tá? E também da condutividade hidráulica desse solo, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, só vou exemplificar a diferença de potencial matricial. Vamos supor que a raiz tem o potencial matricial ali naquela região próxima à raiz de menos 1 megapascal, né? E na região próxima a ela, que tem maior pressão, tem um valor de menos 0,5 megapascal. Menos 0,5 megapascal é maior que menos 1 megapascal. Consequentemente, a água vai ser movida do lado A para o lado B, tá? E quanto maior for esse valor, vamos supor que então que o lado A tenha um valor de menos 1,5 megapascal, o lado próximo da raiz, né? E o outro lado, que tem maior pressão, ele vai ter um valor de menos 0,5 megapascal. Então, menos 0,5 megapascal é maior que menos 1,5 megapascal. E, consequentemente, o fluxo de água entre esses dois pontos vai ser muito maior do que entre menos 1
e menos 0,5, tá? E a condutividade hidráulica, como que seria? Bom, a condutividade hidráulica, ela age diretamente no solo e ela vai ser diferente em relação ao solo arenoso e em função do tipo de solo, né? Se ele vai ser arenoso ou se ele vai ser um solo argiloso. Então, o solo arenoso, ele vai ter uma maior condutividade hidráulica do que um solo argiloso. Tá? Por quê? Porque a condutividade hidráulica, ela mede a facilidade com que essa água se movimenta por entre os poros do solo. Como um solo arenoso ele tem poros maiores, consequentemente, a condutividade hidráulica dele também vai ter valores maiores. Diferente de um solo argiloso que tem menores poros, né? Então, são poros bem menores e a água vai se mover com maior dificuldade e, consequentemente, menores valores de condutividade hidráulica. Então, nesse exemplo aqui, nessa figura, nós temos no eixo X o potencial hídrico do solo em megapascal, então de 0 a menos 10 megapascal, e no eixo Y a condutividade hidráulica do solo medida em metros por hora por megapascal, também de 0 a 10 elevado na 5. O que a gente pode visualizar? Isso aqui é um exemplo para um solo arenoso. Na capacidade de campo, né, o solo está quase que cheio, né, todos os poros cheios de água, quase todos. Então, a condutividade hidráulica de um solo arenoso está na faixa de 10 elevado na 1, né, metros por hora por megapascal de condutividade hidráulica. E o potencial hídrico nesse solo está aqui próximo a menos 0,5 megapascal. À medida que essa água vai reduzindo, ou seja, à medida que o potencial hídrico do solo vai caindo, vai reduzindo também a condutividade hidráulica, que a gente pode visualizar aqui nessa linha, chegando até próximo a 0, quando em potenciais hídricos muito negativos. Nós temos aqui o ponto de murcha permanente da maioria das espécies, que vocês já viram que pode variar entre espécies, que é na faixa de menos 0,5 megapascal. Então, vejo que nessa faixa, o potencial hídrico, né, está bem baixo, enquanto que a condutividade hidráulica dele também. Então, à medida que vai secando, que o solo vai desidratando, a condutividade hidráulica desse solo também vai reduzindo. Então, reduz a quantidade de água no solo, reduz a condutividade hidráulica. Aumenta a umidade de água, a umidade do solo, né? A quantidade de água no solo, aumenta os valores de condutividade hidráulica. Tá? Então, por isso que a taxa do fluxo de água depende não só do gradiente de potencial matricial ou potencial hídrico do solo, mas também desses valores de condutividade, a facilidade com que essa água se movimenta dentro do solo. Correto? Então, lembre-se, movimento de água no solo se dá principalmente por fluxo em massa, que é a diferença de pressão. Essa diferença de pressão, no caso dos solos, ela é avaliada em função do potencial matricial, sempre com valores negativos. Certo? Seria isso e a gente continua no próximo slide, no próximo vídeo, né, com o restante do sistema.